Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito, professor Marcos Tullios. Ele é professor da UFES, ele é professor da UERN, nas cadeiras de Direito Ambiental. Também é um pesquisador da área, teve sua tese a respeito sobre desenvolvimento sustentável, princípio de integração em face da resolução de conflitos. Tese de doutorado, que estamos aqui aproveitando, professor. Na verdade, esse é o terceiro bloco da nossa conversa. E nesse ponto do debate, professor, da nossa conversa, eu queria que o senhor me ajudasse aqui um pouquinho, e o pessoal de casa entender, sobre o licenciamento ambiental. Seja para a empresa, seja para o terceiro setor, que é necessário quando existe algum tipo de impacto no meio ambiente. No caso, eu queria que o senhor contextualizasse também a nova postura do governo, nosso governo federal, que fala-se de flexibilizar esse tipo de licenciamento, porque estaria oprimindo, constrangendo os empresários, que é a classe produtiva do nosso país. Bem, o licenciamento, a própria concepção dele, Nazil, traz em si a ideia de integração, né? Porque ele foi instituído como uma forma do Estado fazer o controle sobre atividades, né, de modo a garantir a preservação do meio ambiente. Então, quer dizer, a concepção do licenciamento é de permitir que sejam desempenhadas atividades econômicas, né, mas dentro de critérios ambientais, respeitando critérios ambientais e critérios técnicos, também se respeita a sociedade, né, que tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né. Então, o licenciamento não é um instrumento para prejudicar, né, o desenvolvimento econômico, né. No mundo inteiro se pratica a avaliação de impactos ambientais, né, desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, que se instituiu como uma política global de que todo e qualquer projeto de desenvolvimento socioeconômico precisa, né, se sujeitar a uma avaliação prévia, né, de impactos ambientais. Aí vê os impactos positivos, os impactos negativos, tenta contornar isso, né, mitigar, compensar, enfim, né? Então é um instrumento que visa integrar. Claro que é um instrumento que é utilizado pela administração pública, né? Então a administração pública precisa ter uma certa eficiência, né, na aplicação e efetivação desse instrumento. Então, os órgãos de gestão ambiental, de execução, a nível federal, como o IBAMA, a nível estadual aqui, como o IDEMA, eles precisam de uma estrutura funcional adequada para poder, né, imprimir uma duração razoável, né, ao processo de licenciamento ambiental. Se você tem um órgão ambiental como o IDEMA, por exemplo, apenas 2 funcionários, um exemplo hipotético, para tratar sobre gestão de florestas, engenheiros florestais, se você tem 1000 pedidos, um exemplo, de empresas para intervir nas florestas, então, imagine, são 2 funcionários para realizar a inspeção, elaborar laudos, os documentos necessários à conclusão do licenciamento. Então, é preciso melhorar a estrutura administrativa desses órgãos para imprimir mais eficiência. Mais comumente no Brasil, a política é sempre de não enxergar esses aspectos, né, de melhorar, de fazer uma reforma realmente de Estado para melhorar a estrutura da administração pública. E a gente parte sempre do pressuposto de que flexibilizando a lei a gente resolve o problema, né? Então o licenciamento passa por isso. Há no Congresso Nacional um projeto, né, que discute a flexibilização do licenciamento ambiental. Recentemente, inclusive, orientei um trabalho de monografia de uma aluna lá na UFES sobre esse tema, esse projeto, trabalho muito interessante. Então, a proposta do governo é instituir um licenciamento muito rápido, um licenciamento chamado Fast Track, né, principalmente para obras de grande envergadura de desenvolvimento, né, socioeconômico, os grandes projetos, né, de governo, né, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, mineração, né, enfim,
de modo que isso preocupa porque não há uma avaliação, né, dos impactos ambientais. A avaliação dos impactos ambientais vê o aspecto de imediato, né, de curto prazo, mas o mais importante é ver de que forma, a médio e longo prazo, a atividade econômica se comporta para não, né, interferir tanto na natureza e interferir na vida das pessoas. E é preciso entender que os recursos na natureza são esgotáveis, né? Então, a própria atividade econômica precisa explorar recursos naturais de maneira planejada, né? Controlando estoque, né, desses recursos, senão no futuro, né, o que é que o futuro vai deixar para gerações vindouras, né? Natureza destruída, desertificação, né? Clima desequilibrado, né? Então é essa opção que de fato a gente deve seguir, né? Me parece que não. Eu espero que o Congresso Nacional, né, claro, é preciso modernizar a lei, enfim, regular, mas de modo que se entenda que é necessário avaliar, né, o impacto da questão ambiental no contexto econômico e vice-versa, integrar esses dois aspectos. Professor, nós temos ainda um relativo tempo ainda nesse bloco. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a tragédia em Brumadinho, algo recente na nossa história, uma tragédia, como a gente falou, algumas dezenas de mortos, e no caso até engenheiros estão sendo responsabilizados, inclusive até fiscais do governo, porque afirmam que houve alguma irregularidade nos procedimentos, no licenciamento, algo nesse contexto. Eu sei que você daria um programa inteiro só para falar sobre isso, mas como é que o senhor vê a atitude do governo, a atitude da empresa em face de toda aquela comunidade afetada? Pois é, eu vou responder dando continuidade à resposta sobre o licenciamento. Veja, tem que se avaliar impactos, né, de curto, de médio e de longo prazo. Então, nós não estamos pensando só no presente, a gente projeta, né, os riscos futuros de uma determinada atividade econômica. Então, veja, esses casos, esses desastres ambientais, né, eles mostram que é importante ter um cuidado com o licenciamento, né? Observar tanto no momento da expedição das licenças, quanto no processo de produção, né, de exercício da atividade, né? Continuar inspecionando, continuar fiscalizando a atividade empresarial, exigindo os documentos necessários, né? E não se desgarrando dos aspectos técnicos que o licenciamento ambiental deve se pautar. Então, flexibilizar o licenciamento num contexto como esse, né, de desastres ambientais, 2 seguidos, né, 2015, 2018, né, não só com impacto na natureza, no meio ambiente, mas também um impacto social, né? Pessoas foram afetadas, né? Famílias tiveram seus entes queridos, né? Perderam seus entes queridos, né? Comunidades tradicionais foram afetadas, o turismo foi afetado, né? Já se passam alguns anos e não há uma perspectiva de uma solução, né? Tanto para a questão do meio ambiente, quanto para a questão das pessoas afetadas, né? Por curiosidade, o que a gente percebe, né, em termos assim dos meios de comunicação, que teria um papel de educação ambiental importante, para não fazer com que a sociedade esqueça das vítimas, né, dos danos ambientais, faz um papel oposto. Eu vejo muitas vezes nos canais de comunicação uma propaganda institucional da empresa que foi responsável pelo dano ambiental, passando a imagem, né, de que é uma empresa amiga da natureza, né? Os americanos chamam isso de lavagem verde, né, ou lavagem ecológica. Enquanto isso, Mariana, a gente tem 50 mil ações judiciais, né, sem solução, sem perspectiva de solução, em relação à indenização por danos morais das vítimas do acidente, né? Então há de fato, né, uma inversão, né, de valores num aspecto como esse. Quer dizer, flexibiliza o licenciamento, faz propaganda institucional, né, às avessas, e se esquece do meio ambiente e das pessoas, né? Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Marcos,
sobre, no caso aqui, a sua tese de desenvolvimento sustentável, princípio de integração e resolução de conflitos. Não sai daí, próximo bloco vamos fechar tão importante temática. Voltamos já.